Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Marcelo, professor. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né, online de introdução à computação para engenharias. Bom, na aula passada a gente começou a ver alguns itens fundamentais da linguagem C e de programação estruturada. A gente viu funções como printf, scanf, o sequenciamento das instruções, enfim, a gente viu bastante coisa, né, já específicas mesmo da linguagem de programação. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai começar a ver é, alguns conceitos, né, que são importantes, como as estruturas sequenciais e as condicionais. Bom, então deixa eu aumentar aqui. Bom, então a criação de algoritmos utiliza sempre o que a gente chama de blocos lógicos, entrada e saída, e comandos para representar conceitos, né, em um conjunto de ações, né? Então, blocos lógicos seria quando você tem um início e fim lá do algoritmo e aqui dentro você coloca as instruções. E esse início e fim, ah, como a gente viu lá nos algoritmos, né, isso aqui está associado tanto ao programa como um todo, onde começa, né, no início e termina no fim, como também dentro de estruturas, por exemplo, aquelas estruturas de condição, que nem a gente colocou lá um C, alguma coisa, então aí fizemos lá um início e um fim para poder delimitar um bloco relacionado com esse comando aqui de condição, o C. A gente viu também comandos de entrada e saída, como o printf e o scanf. Quem não se lembra, vejam a aula anterior. A gente viu variáveis, vimos também constantes, a gente vai ver depois, mas expressões, a gente viu três tipos de expressões: as aritméticas, relacionais e as lógicas. Aritméticas é quando você tem operações como mais, menos, vezes, dividir, resto da divisão, né? São operações que manipulam os dados, gerando outros dados, né? As relacionais é quando você relaciona uma variável ou um valor com algum outro valor. E aí você pode usar, por exemplo, os comandos de igualdade, desigualdade, menor, maior, menor igual, maior igual, né? Então são esses comandos aí que relacionam uma coisa com outra coisa. E as lógicas, né? Onde você podia usar, por exemplo, o e, o and lógico, né? O ou lógico, a negação, enfim, né? Onde o resultado disso aqui vai ser sempre um valor que é verdadeiro ou falso. Aqui nas relacionais também, né? Vai dar um resultado como verdadeiro ou falso. Bom, para que o algoritmo seja funcional, deve existir uma relação lógica na execução das ações que você programa lá no teu algoritmo. E isso está envolvido então com o fluxo de execução que o computador tem que executar. E para realizar esse fluxo, para definir esse fluxo, a gente usa três estruturas de controle desse fluxo de execução, que são as estruturas sequenciais, de seleção e de repetição. Beleza? Bom, vamos começar aqui com a estrutura sequencial. Então, o conjunto de instruções que a gente determina lá no nosso programa
vai ser executado sempre de modo linear. Tá? O que quer dizer de modo linear? Quer dizer que você vai fazer sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, se você tem lá o teu programa aqui, as instruções sempre vão começar a partir de um ponto, que vai ser o início do programa, e sempre vai ser de cima para baixo. E se tiver uma instrução na mesma linha da outra, as instruções vão ter um ponto e vírgula aqui, vai ter outra. Então, sempre quando chegar nessa linha, ele vai executar da esquerda para a direita e de cima para baixo também. Tá? Lembrando que aqui você vai ter ponto e vírgula para as instruções aqui em cada linha também. Então, cada instrução é seguida de um ponto e vírgula, que nem está aqui nesse que está escrito aqui. E o objetivo disso é separar as ações. Então, se você tem duas ou mais ações dentro de uma mesma linha, então você separa, né, o ponto e vírgula serve para separar isso, né? E não importa para o teu programa se as instruções estão linha a linha ou na mesma linha. Basta para o programa que cada instrução seja seguida de ponto e vírgula. Bom, aqui eu tenho um exemplo. Esse exemplo aqui é para calcular a média entre três notas. Começo aqui com a inclusão de bibliotecas que porventura eu vá utilizar. No caso da stdio, é para usar o scanf e o printf. Tá? Que está aqui, ó, scanf e printf. Aqui é o meu main quer dizer o meu início do programa. Então, a partir dessa linha, ele vai executar as instruções de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, por exemplo, antes disso, né, eu tenho o que está em azulzinho aqui, são os comentários. E esses comentários, escrevi aqui, ó, comentários. E comentários são simplesmente ignorados pelo computador. Tá? Então, quando chegar nessas linhas em azul aqui, ele simplesmente descarta elas na compilação do programa. Então, aqui nessa instrução eu tenho declaração de 4 variáveis. Depois aqui eu tenho um printf para digitar, para escrever a frase digite as 3 notas. Depois eu tenho um comando para ler 3 valores separados por espaço do teclado, e esses 3 valores vão ser armazenados nas variáveis N1, N2 e N3. Depois aqui é uma expressão aritmética que vai calcular a soma e divisão dessas notas por 3. Depois aqui eu tenho a impressão dessa média na tela. Tá? E aqui retorna do programa e finaliza aqui o teu algoritmo. Então reparem que as instruções elas são executadas a partir do ponto de início, vai seguindo de cima para baixo, da esquerda para a direita, por exemplo aqui, né, estou fazendo a declaração de N1, N2, N3 e média, então são várias instruções dentro de uma mesma linha, e chegar ao momento onde você tem o fim, que é esse fecha-chave que tem aqui. Beleza? Bom, essa então foi a estrutura sequencial, então não tem segredo, né? Sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Agora vamos ver as estruturas de seleção. Então, estruturas de seleção, elas permitem escolher um conjunto de ações, ou o que a gente chama de bloco lógico, né? Bloco lógico, que aí a gente vai determinar se deve ou não executar aquele bloco. A escolha de se vai ou não executar depende de uma condição que deve ser satisfeita para executar aquele bloco. A condição que vai ser usada para isso é representada por expressões que são lógicas ou expressões relacionais. Então lembra, né, a expressão lógica
que é, por exemplo, o e, o ou, o not, e relacionais, por exemplo, menor, maior, menor, diferente, igual, tá? Ou uma combinação também, tá? Entre expressão lógica e relacional, também é possível fazer isso. Essas estruturas de condição, elas podem ser de 4 tipos, tá? Então tem seleção simples, seleção composta, seleção encadeada e a múltipla escolha. Vamos ver um pouco de cada uma delas. Seleção simples. A seleção simples, o objetivo é testar uma condição antes de executar uma instrução. Então essa daqui seria o algoritmo. Então se essa condição for verdadeira, então execute aquela instrução que está lá dentro. E isso daqui, pessoal, é o formato linguagem, na linguagem C. Beleza? Então a gente usa lá o if, entre parênteses a gente coloca a condição e lá dentro você tem a sua instrução. Esse formato que está aqui, pessoal, é apenas para uma instrução dentro do if. Vou até colocar aqui, ó, uma instrução dentro do if. Se você quiser colocar mais do que uma instrução, é um outro formato que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, condição pode ser qualquer expressão que vai retornar um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso, ou então uma variável do tipo lógico, né? Sempre lembrando que em C não existe tipo lógico, e aí a gente vai sempre inferir que se um valor é igual a zero, quer dizer que vai ser falso. Se for algum valor diferente de zero, então ele vai falar que é verdadeiro. Tá? Então normalmente a gente usa lá um inteiro, pode ser um char também, mas sempre vai assumir isso daqui. Se a condição for verdadeira, então ele vai executar aquela instrução que está ali dentro. Caso contrário, ele não executa o que está dentro do if. Tá bom? Importante, né? Indentação. Então, a indentação, reparem que aqui, ó, entre o if, logo após o if, eu tenho esse espaço, tá? Isso daqui se chama indentação. Isso aqui é super importante no teu código, tá? Porque isso daqui vai aumentar a legibilidade do teu programa. Tá bom? Então, toda vez que você entrar num bloco lógico, você usa a indentação. Tá ok? Quando a gente tem várias instruções que devem ser executadas dentro de um bloco lógico que esteja dentro, que faça parte, né, de um comando de condição, como um if, a gente vai usar o abre e fecha chave. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um if, condição, e eu quero executar todas essas N instruções se a condição for verdadeira. Para isso, então, eu uso o abre e o fecha chave para poder delimitar o meu bloco lógico. Tá? Então, é o equivalente ao início e o fim do teu algoritmo. Tá? Então, isso aqui é o algoritmo. E a transformação disso em linguagem C é isso daqui. Então você transforma o C em if, não tem o então, e a gente tem o início e o fim, é o abre e o fecha chave. Ok? Aqui também indentação. Então reparem que quando eu abri essa chave, eu indentei, ó, coloquei um tabzinho, né, aqui na frente, né, desse if, tá? Então tem essa coluna aqui onde começa o if, aí eu coloquei esse espaçozinho aqui para poder falar que eu estou indentando e que eu estou dentro do if. Beleza? Seleção composta. A seleção composta
serve para quando você quer, numa mesma condição, existirem duas alternativas, se é verdadeiro ou se é falso. E aí a gente usa o senão. Senão, então se condição for verdadeira, então execute o que está aqui. Se não, quer dizer, se a condição for falsa, se a condição for falsa, ele vai executar o que está dentro do senão. Em C é o else. Então eu tenho aqui if condição. Então se a condição for verdadeira, ele executa essa instrução que está dentro. Se não, quer dizer, se a instrução for falsa, se a condição for falsa, ele executa isso daqui. Então, supondo que você está aqui executando as instruções que antecedem o if, chegou no if, verifica a condição. Se a condição for verdadeira, ele executa isso e depois ele pula para fora aqui na continuação do teu programa. Então, quer dizer, ele está pulando aquele else, ok? Se a condição for falsa, o que vai acontecer? Você vai estar aqui executando as instruções, chegou na condição que é falsa, ele pula para o else. Então ele vai executar o que está dentro do else e vai pular o que está no if. Terminou de executar o que está no else, continua o fluxo normal aqui para baixo. Ok? Outra coisa também, na seleção composta você também pode ter várias instruções dentro de um bloco. Para isto, basta você usar também o delimitador de bloco lógico, né, que é o abre chave e fecha chave. Então aqui eu tenho um bloco lógico do if, então quer dizer, se a condição for verdadeira, ele executa, e aqui eu tenho um bloco lógico do else, então se a condição que for falsa, ele executa esse bloco. Beleza? Independente se for verdadeiro ou falso, depois ele vai continuar aqui o fluxo normal das instruções que estão fora desses blocos. Vamos fazer um exercício, né? Ó, então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentar implementar esse exercício na linguagem C. Então, olha só, tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, tá? Então, supondo que eu coloque lá a altura 1,82 e o sexo. Aí você pode usar, por exemplo, um inteiro para falar se é 1 quer dizer que é masculino ou 2 é feminino, tá? Ou se você quiser também, pessoal, dá para a gente usar um char, tá? Então você pode usar um char, aí vai pedir para o usuário digitar um Mzinho para falar que é masculino ou um Fzinho para falar que é feminino, tá? Isso é uma variável, então, né, para ler esses dados, né, de sexo e uma outra variável do tipo float para ler a altura. E aí o que eu quero? Né? Eu quero que vocês façam um programa que vai calcular o seu peso ideal utilizando essas fórmulas que estão aqui. Então, se for homem, executa isso daqui e retorna o peso ideal daquela pessoa. Se for mulher, executa isso daqui. Tá? Então tentem fazer aí, pausem o vídeo e tentem resolver aí esse exercício. Muito bem, gente. Então, vamos fazer esse exercício. Vamos ver se vocês acertaram. Eu vou criar aqui um programa que eu vou chamar de pesoideal.c. Nesse programa, vamos adicionar a biblioteca stdio.h, porque ela vai ser importante para a gente ler coisas do teclado, né? E escrever também, né, na tela. Então, include stdio.h, criamos aqui o início do programa, e aí eu tenho o seguinte, eu tenho a altura e o sexo da pessoa. A altura, então, tinha colocado aqui, né, que tem que ser um float. Então, float,
altura. O sexo, pessoal, eu vou primeiro colocar como 1 ou 2, que é o inteiro. Daqui a pouquinho eu vou mudar para char, e aí a gente vai ver uma peculiaridade do scanf para a leitura de char. Tá? Então a gente vai ver aí que vai dar um probleminha, mas a solução a priori é simples de resolver, beleza? Então eu vou colocar como int, mais para a gente manter aí o raciocínio aí do comando de seleção, beleza? Então eu vou colocar aqui um int sexo, e aí eu vou falar o seguinte, né? Eu vou pedir para o usuário digitar os dados. Então eu vou colocar um printf, fala assim, digite sua altura. Fechei aspa, fechei o printf, e agora eu vou ler essa altura do teclado. E eu faço isso usando o scanf. Scanf, vou ler um float, então é %f, fechei a aspa, vírgula, e comercial altura. Então li a altura, e agora eu vou pedir para o usuário digitar o sexo. Então fala assim, digite 1 para masculino e 2 para feminino. É sempre bom você instruir o usuário, né, para ele digitar o que o programa está esperando. Se você não colocasse esses printfs antes, o usuário não vai saber o que ele tem que digitar naquele momento. Então é importante você colocar esses printfs para o seu programa, para o seu usuário saber o que o programa está esperando dele, tá ok? Apesar de que você poderia não ter os printfs, só colocar 2 scanf, um para altura e outro para o sexo, funciona, mas o usuário ele teria que saber essa ordem. Tá? Então, para ele não precisar lembrar sempre dessa ordem, é importante você colocar esses printfs para instruir o usuário do que ele deve fazer naquele momento. Ok? Então, scanf, eu vou ler aqui 1%d, que é um inteiro, para o sexo. Então, e, comercial, sexo. Bom, tenho aqui as duas informações que eu preciso. O que eu faço agora? Agora eu vou verificar. Se for homem, eu aplico isso. Se for mulher, eu aplico isso. Aplicar, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou pegar isso daqui, transformar numa expressão aritmética e retornar esse valor aqui para o usuário, dependendo aqui do se é homem ou se é mulher. Bom, eu vou precisar então de uma outra variável para armazenar esse resultado da expressão aritmética. Então eu vou colocar aqui mais uma variável também do tipo float, vou chamar de peso ideal, ok? Bom, então para eu calcular esse peso ideal, eu tenho que saber o sexo da pessoa, porque se for homem eu vou aplicar isso, se for mulher eu vou aplicar isso. Então, para isso, eu uso um comando de uma estrutura de condição. Vou fazer, então, seguindo aqui, ó, eu vou usar esse cara que está aqui. Então, eu vou fazer se condição, qual que é a minha condição? Sexo igual a 1, né? Quer dizer que é homem. Então, eu vou aplicar o quê? A fórmula do peso ideal para homem. Então, eu vou fazer peso ideal, recebe 72,7 vezes a minha altura, que eu já li, menos 58. Reparem, pessoal, que aqui eu coloquei entre parênteses. Mas no programa você pode ou não colocar. Por quê? Porque o asterisco vezes tem precedência sobre a subtração. Então aqui no nosso programa
ele não vai subtrair e depois multiplicar, ele vai multiplicar e depois subtrair. Tá? Então, não precisa colocar parênteses, a não ser que você queira para ficar mais legível. Então, se você quiser colocar o parênteses aqui, pode colocar sem problema algum. Bom, e se o sexo não for um, quer dizer, se não for masculino, quer dizer que é feminino. Então, eu vou colocar aqui um else. Né? Então, quer dizer, eu estou assumindo que se o usuário digitar qualquer coisa que é diferente de um, é feminino. Ok? Então, nesse else ele vai englobar esses casos. Quer dizer, se sexo, né, não for um, quer dizer, não é masculino, supostamente é feminino. Tá? E aí eu vou aplicar então a fórmula para mulheres, que é peso ideal recebe 62,1 vezes a altura menos 44,7, ponto e vírgula. Ok? Então esse aqui é o meu comando de minha estrutura de condição. Então se for um, ele aplica essa fórmula, caso contrário, aplica essa fórmula. E aí basta o quê? A gente agora imprimir na tela. Então, printf, fala assim, seu peso ideal é, dois pontos, fechei. Bom, aqui eu tenho que colocar o porcento alguma coisa, né? Que já que peso ideal é um float, aqui eu vou ter que colocar o formato float. E logo depois o nome da variável que eu quero imprimir, peso ideal. Final, acabou, né? Então return 0, fechei o programa, salvei. E agora, para a gente rodar, vamos lá, vamos compilar ele. Peso ideal. Então, ó, compilou. Peso ideal. Vamos lá, digite sua altura. 1,82. Digite 1 para masculino e 2 para feminino. Então, 1 masculino. Seu peso ideal é 74,31. E olha só, né, ele colocou aqui ele não pulou linha, né? Então vamos pular uma linha aqui para ficar mais legível. Então o F barra N. E além disso, eu vou colocar também aqui só duas casas depois da vírgula, né? Depois do ponto. Então eu vou colocar aqui um ponto 2. Ok? Então, compilei, altura 1,82 e masculino, peso ideal é 74,31, ok? Então é isso aí. Esse foi o programa para calcular o peso ideal. Continuando. Desculpa. Uma coisa, pessoal, que vocês podem ter problemas é em relação à leitura de dados usando char, usando caracteres. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece se eu colocar char sexo. Então, quer dizer, eu vou falar assim, ó, digite M para masculino e F para feminino. E aqui eu vou ler no formato de caracteres. Então, se o sexo for M masculino, o peso ideal é isso. Se não, quer dizer, se o peso for feminino, ele vai digitar isso daqui. Tá? Então, a única coisa que eu mudei aqui foi mudar a variável sexo de inteiro para char, de modo que o usuário não vai mais digitar 1 ou 2, ele vai digitar M ou F. Bom, vamos rodar isso daqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, vamos ver. GCC, compilei, rodando. Altura 1,82. Olha só aqui, pessoal, o que aconteceu? Ó, eu dei Enter logo após ter digitado 1,82
E aí ele veio para essa linha de baixo. Aqui ele estava aguardando eu digitar M ou F. Então quer dizer, nesse scanf que está aqui, ó, ele pulou, ele não aguardou eu terminar de escrever o M ou F, né? Ele já é como se ele tivesse lido já alguma coisa com esse scanf e já passou aqui para as próximas instruções. Deixa eu rodar de novo para vocês perceberem, ó. Estou rodando. Vou digitar a altura, ó, 1.82. Ainda não dei Enter. Eu vou dar Enter, olha só. Dei Enter. Então, ele não esperou aqui, ó, eu ter digitado o M ou F. Ele já foi lá para a linha de baixo, tá? Por que que aconteceu isso, pessoal? O que acontece é que o scanf, para leitura de caracteres, ele vai considerar o Enter que eu dei antes como um caractere lido do teclado. Então, reparem só, nesse scanf aqui de cima, eu digitei 1.82 e dei Enter. Na verdade, deixa eu colocar aqui o desenho, ó. Na verdade, é como se eu coloquei lá 1.82 e dei Enter. Isso aqui na leitura do peso, não, da altura da pessoa, tá? Então eu digitei 1.82 e dei Enter. Como que era o meu scanf, né? Meu scanf era leia um float e armazene em altura. Que está aqui, ó. Scanf, leia um float e armazene em altura. Então é como se... imagina que isso daqui está dentro de um buffer da memória do teu computador. Então ele vai ler essa memória, tá? Esse buffer, a gente chama de buffer isso, né? Buffer. Então imagina que ele precisa ler um float, ó, que é o que está aqui no scanf. Então ele vai ler esse negócio aqui. Agora, o Enter, pessoal, é como se fosse também um caractere, como se fosse um char também de controle. E isso daqui ainda fica lá no teu buffer. Então aqui ele vai armazenar em altura 1.82 e o buffer vai ter ainda o Enter que eu digitei antes, que eu digitei aqui em cima, ainda vai estar ali no teu buffer. E aí eu vou dar um scanf aqui, ó, vou dar um scanf agora para ler um caractere, né? Que é exatamente esse aqui de baixo, ó. Então, esse scanf ele pula, por quê? Porque ele vai armazenar aqui na variável sexo o valor correspondente ao Enter. Ao Enter, tá? Então, isso daqui ele vai estar armazenado em sexo, então quer dizer, essa variável sexo vai ter um código lá que é diferente do código ASCII de M, que está aqui, e aí ele vai já pular para essa linha de baixo e vai calcular o peso ideal como se fosse feminino, né? Então, tá vendo aqui, ele já colocou 68,32. Tá? Então esse scanf ele não está funcionando direito, né? Ele está pulando a leitura do caractere que o usuário precisaria digitar. Bom, isso é um probleminha chato, tá? Sempre vai ter esse problema, tá? Com scanf para leituras de char. Diferente, por exemplo, se você tivesse nessa linha o scanf de inteiro, como estava funcionando antes, né, que a gente estava usando o inteiro aqui para sexo, e aí ele funcionava normal. Por quê? Porque aqui nesse scanf ele estava esperando o inteiro. Aqui estava %d. Então, apesar de ter o enter ali no buffer, ele vai desconsiderar esse enter e vai aguardar a leitura do inteiro do usuário, certo? Então,
aí ele funciona. Agora, como é char, ele pega o enter que está lá no buffer. Ok? Então, pessoal, uma maneira rápida de resolver esse tipo de problema, que por enquanto eu não vou explicar o porquê disso, é colocar um espaçozinho aqui, ó, nesse scanf. Antes do %C, você coloca esse espaçozinho. O que isso infere? Né? Isso infere que o scanf vai descartar aquele enter que está no buffer, esse aqui, e vai aguardar a leitura de um novo valor. Beleza? Então basta colocar esse espaçozinho. E esse espaçozinho, pessoal, é só para casos onde deu esse problema, tá? Não precisa usar sempre não, é só quando vocês identificarem esse tipo de problema aqui, ó, ele pular um scanf aqui e já ir para a linha de baixo. Tá? Então, aqui, ó, rodando de novo agora, ó, digite sua altura, 1,82. Agora ele parou. Ó. Digite M para masculino e F para feminino. Vou colocar M, masculino, e aí ele rodou certinho aqui com peso ideal para homens, que é isso daqui. Beleza? Ok, estamos aqui. Bom, vamos ver agora a seleção encadeada. Seleção encadeada, que é um outro tipo de estrutura. Bom, então a seleção encadeada, pessoal, é quando a gente coloca várias estruturas de seleção dentro uma da outra. Então, é como se eu tivesse isso daqui, ó. Então, imagina que eu tenho um C condição, então se uma condição 1 for verdadeira, então quer dizer o quê? Que eu vou entrar neste bloco lógico que está aqui. Dentro dele, pessoal, eu tenho uma outra estrutura de condição, que é essa que está aqui. Então, se essa condição 2 for verdadeira, eu executo o que está dentro desse C. Saindo, né, sair dessa, eu venho para essa próxima que está aqui. Ó. Então, se a condição 3 for verdadeira, então eu executo o que está aqui dentro. Ok? Então, reparem que nesse caso é uma única instrução, então eu não preciso do início e fim. Aqui, como são várias instruções dentro desse C, eu preciso das variáveis início e fim. Então, a seleção encadeada é exatamente isso daqui, ó, eu ter um C dentro do outro. E aí, esse senão que está aqui embaixo, ele é referente a esse C aqui ó, de cima, tá? Então, isso aqui é importante saber, né? Porque se essa condição for falsa, ele tem que vir para esse senão. Tá? Então, isso aqui ele sabe por conta desses fins que aparecem aqui. Tá? Então, como eu estou fechando esse C, depois eu coloco um outro fim, esse outro fim ele sabe que está fechando com esse início, que por sua vez está relacionado com esse C. Então, esse senão, ele já assume, já sabe que está relacionado com aquele C lá de fora. Ok? E aqui ó, é o mesmo algoritmo em linguagem C. Então, também a gente usa abre e fecha chaves. Então, se condição for verdadeira, ele vai entrar neste bloco lógico. Dentro eu tenho, se condição 2, ele executa esse comando. Depois, se condição 3, executa esse bloco lógico. Né? E aí eu tenho esse else que está aqui, que está relacionado, está logo após este fecha chave, que por sua vez está fechando com esse aqui de cima. E ele já sabe então que aquele else é relacionado com esse if. Mais um exercício para vocês fazerem.
pausem o vídeo novamente, tentem fazer. E, então, dados 3 valores, A, B e C, pode ser em inteiro, tá? Inteiro. Construir um programa em C para imprimir esses valores em ordem crescente. Então, se o usuário digitar, por exemplo, 2, 1 e 3, o seu programa vai ter que imprimir 1, 2 e 3. Se ele digitar 5, 4 e 3, seu programa vai ter que imprimir 3, 4, 5. Tá? Sempre em ordem crescente aqui. E esses três valores, coloquem eles em três variáveis, né? A, B e C. A, B e C. E usar o if com seleção encadeada, né? Para imprimir os valores, né, as variáveis na ordem correta. Ok? Bom, então vamos lá, né? Deixa eu criar aqui um programa. Ordem.c. Nesse programa, então, vamos colocar a biblioteca stdio.h. Vamos criar o programa principal. E eu vou declarar as três variáveis A, B e C. E aí eu vou pedir, então, para o usuário digitar esses três valores. Ó, printf, digite os três valores. Então, scanf. Aqui você pode colocar um único scanf para os três valores. Pode ser separado por espaço, né? Então, por exemplo, %d, espaço, %d, espaço, %d. Fechei e aí eu jogo todo mundo nas variáveis, né? A, B e C. Tá? Então eu li aí os três valores. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma ordem para imprimir as três variáveis com /n no final. E aí eu vou colocar aqui ou A, B e C, ou BAC, ou CAB, ou CBA, né? E aí isso vai depender da minha condição, né? Então eu posso colocar uma coisa assim, ó, se A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a C, então eu vou imprimir isso daqui. Olha aqui, pessoal, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma expressão relacional, estou relacionando uma variável com outra, A é menor ou igual a B, então vai retornar um verdadeiro ou falso. Aqui eu tenho uma outra expressão relacional, que vai comparar também duas variáveis, B com C. E no meio eu tenho uma expressão lógica, que vai me retornar isso e isso daqui. Então, o E é aquela história, né? Então, se for verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é falso, falso com verdadeiro é falso e falso com falso é falso, né? Então, se isso daqui for verdadeiro e isso daqui for verdadeiro, ele executa o que está dentro desse if. Se isso daqui for falso, ou isso daqui for falso, ou as duas coisas forem falsas, ele não executa o que está dentro desse if. Beleza? Então, se A é menor do que B e B é menor do que C, então a gente sabe que eu tenho que imprimir A, B, C. Bom, e se não for? Se alguma coisa dessas for false? Então eu coloco um else, ó. Um else. Aí ali dentro eu vou colocar mais um if, né? Então dentro deste else eu vou colocar mais um if para ver uma segunda condição, um segundo caso. Que pode ser, por exemplo, assim. E se B é menor ou igual a A e
A é menor ou igual a C. Então, se isso acontecer, eu vou imprimir agora B, A e C. Ok? Mais um else. Se, por exemplo, C é menor ou igual a A e A é menor ou igual a B. Então, nesse caso, eu vou imprimir C, A e B. Por fim, né, se C é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A. Nesse caso, eu vou imprimir C, B e A. Falta mais uma, né? Então faltam duas, na verdade, né? Que é o ACB. Eu vou colocar aqui, ó, para manter a ordem. Então, eu vou colocar else if A é menor ou igual a B e A menor ou igual a C e C menor ou igual a B. Então eu imprimo A, C e B. Tá aqui. Aí B, A, C, falta o B, C, A, né? Else if B menor ou igual a C e C menor ou igual a A. Então daí eu imprimo B, C e A. Então ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. São todas as possibilidades. Coisa que é importante aqui eu poderia excluir essa última condição, ó, esse if aqui, porque eu estou cobrindo todas as possibilidades, né? Então, se ele não entrar nessa primeira, ele vai verificar essa segunda. Se ele não entrar nessa segunda, ele vai entrar nessa terceira. E assim por diante. Se ele não entrar em nenhuma dessas aqui, até essa, ele vai fatalmente entrar nessa última. Então, essa última a gente poderia simplesmente não colocar isso daqui, ó, colocar só um else para ele entrar no senão, né, de todas as possibilidades. Tá? Pessoal, importante aqui é que expressões relacionais nunca podem ser usadas para comparar mais do que duas variáveis. É sempre duas, tá? Então tem gente que faz assim, ó, se A é menor ou igual a B, o que é menor ou igual a C. Isso aqui, pessoal, está errado. Isso aqui não vai funcionar. Sempre coloca com duas em duas, né? As expressões relacionais. Então isso aqui tem que ser sempre A menor ou igual a B e B menor ou igual a C. Sempre fazer assim, comparando sempre de dois em dois, tá? Isso aqui não pode, mais do que dois não pode. E também a precedência, tá? Então, no caso aqui, ó, quem tem mais precedência é relacional ou lógico, né? Então, no caso, quem tem mais precedência é o relacional. Então, ele vai resolver isso primeiro, vai te dar um valor que é verdadeiro ou falso, vai resolver isso daqui, vai dar um valor que é verdadeiro ou falso, e aí, por fim, ele resolve isso daqui, que é a expressão lógica. Tá? Então, relacional tem precedência sobre lógico. Tá? Então, rodando aqui, né? Vamos lá. Vou compilar.
Foi. Rodando agora. Então, se eu digitar 3, 2 e 1, ele vai imprimir 1, 2, 3. Se eu digitar 2, 3 e 1, vai imprimir 1, 2, 3. Se eu digitar 3, 1, 2, 1, 2, 3. E se eu digitar, por exemplo, 1, 2, 3, ele imprime 1, 2, 3. Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, então. Mais um exercício para vocês testarem. O que eu quero? Dados 3 valores, A, B e C, construir um programa em C para verificar se os mesmos podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo. Se forem, verificar e imprimir se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Então, são duas coisas que vocês vão precisar fazer nesse programa. Então, a primeira delas é verificar se forma um triângulo. Para formar um triângulo com 3 valores, A, B e C, um triângulo, então você vai ter lá o lado 1, lado 2 e lado C. O que acontece? Supondo que o A é o maior lado, então o A tem que ser sempre menor do que B mais C. Né? Então, se o A for maior do que B mais C, é como se você tivesse isso daqui, né? O A, e aí o B estaria aqui e o C estaria aqui. E aí ele não formaria um triângulo. Então isso aqui tem que ser verdadeiro, supondo que A é o maior lado, certo? Então, no programa que vocês forem fazer, é necessário primeiro, né, verificar qual dos 3 lados é o maior. Segunda coisa que você tem que fazer é verificar se o maior lado é menor do que os outros dois lados, né? O lado 2 mais o lado 3. E a terceira é, se formar um triângulo, né? Classificar entre nos tipos de triângulo, né? Que é o equilátero, isósceles e o escaleno. Beleza? Então são essas 3 coisas que têm que ser feitas nesse exercício. Informar, por último, se não formar nenhum triângulo. Quer dizer, nessa condição aqui, ó, se isso daqui for falso, você informa que os lados não formam um triângulo e sai do programa. Tá bom? Pessoal, eu vou deixar esse exercício como tarefa de casa, tá? Então fazer em casa. Na verdade, vocês já estão em casa, mas eu não vou dar a resposta aqui no vídeo, tá? Eu vou deixar para vocês treinarem, testarem aí os comandos de seleção. E aí na nossa live eu posso explicar o resultado, né? Apresentar o resultado para vocês, caso vocês me peçam. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Seleção de múltipla escolha. Bom, pessoal, a gente tem também uma outra estrutura que é a seleção de múltipla escolha. Como que funciona, né? Ela permite escolher uma variável e selecionar entre os seus possíveis valores. Então, olha só, né? Eu tenho aqui essa estrutura, ela é sempre composta, então, pela palavra-chave switch,
Entre parênteses vai ser uma variável aqui do tipo inteira. Então aqui tem que ser uma variável do tipo int, ok? E abre e fecha aqui o bloco desse comando. E dentro dele você vai usar a palavra case e um valor aqui que seria referente ao valor contido naquela variável. Então, e aí entre dois pontos, e aqui os comandos que estaria relacionado com esse case. Então aqui está o formato. Ó. Então aqui eu tenho uma variável x que lá atrás ela foi declarada do tipo inteiro. Esse x recebeu um valor em algum momento, e aí esse valor vai ser comparado aqui nesse switch. Caso 1, caso V1, caso V2, caso V3. Sendo que esses Vs podem ser expressões aritméticas ou constante inteira. Tá? Vai ser sempre uma constante. E a expressão aritmética vai resultar também num valor inteiro. Beleza? Então, supondo aqui que V1, né, supondo que x seja igual a 2 e no lugar desse V1 tivesse 2, ele iria executar esse bloco. Tá? Então eu tenho vários blocos aqui, um para cada caso. E eu tenho esse break também, pessoal, que serve para, se o fluxo entrar naquele bloco, se ele encontrar esse break, ele sai do switch, nesse caso. Então aqui ele encontrou esse break, ele sai aqui para fora do switch. Se você não tiver esse break, ele vai entrar naquele bloco, aí ele vai seguir o fluxo para baixo aqui, entrando inclusive nos cases seguintes. Tá ok? Vamos ver um exemplo. Bom, só mostrando aqui antes, né, que isso daqui é uma alternativa a você fazer um negócio como esse, que é você colocar várias seleções encadeadas e aí o negócio vai entrando cada vez mais no if-else, e aí chega uma hora que você acaba ficando perdido lá dentro. Então, você pode usar o switch para deixar numa única estrutura todas as condições, tá? Todas essas condições aqui dentro do switch. Vamos fazer um exemplo. Ó. Faça um programa que leia um número de 1 a 7 e imprima o dia o dia da semana, que é domingo a segunda. Tá? Então vamos lá. Ó. Vou criar aqui um novo programa, chamar de switch.c. Dentro dele, vou inserir biblioteca, vou criar um main, vou ler o número de 1 a 7, então vou colocar aqui int dia, certo? Porque eu vou ler isso daqui do teclado. Então, escrever lá, digite um número de 1 a 7. Fechei. Aí eu vou dar um scanf para ler esse número com %d. Vou armazenar isso na variável dia. E agora eu vou usar o switch. Então eu vou usar o switch. Aí, entre parênteses, é uma variável inteira, dia. Vou abrir e fechar o bloco do switch. E aí aqui dentro eu vou colocar os meus cases, né, os meus casos. Então se caso for 1, eu vou falar que é domingo. Então eu vou imprimir aqui printf domingo com /n para ele pular a linha.
e vou colocar um break aqui, ó, break. E aí eu vou fazer isso para todos os outros casos, tá? Então eu vou colocar aqui caso 1, caso 2, caso 3, 4, 5, 6 e 7. Então, só mudando aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Domingo. Opa. Então, aqui seria segunda. Aqui, terça. Quarta, quinta, sexta e sábado. Beleza? E aí aqui eu finalizo o meu programa, return 0. É simplesmente isso. Então, olha só, vamos ver o funcionamento disso daqui, tá? Então, eu vou compilar, switch, beleza? Aí eu vou digitar um número, tipo domingo, daí ele imprime domingo, vou imprimir 5, quinta, tá? Vamos fazer algumas alterações nesse switch case para a gente ver o funcionamento. Tá? A primeira delas a gente pode ter um caso padrão, um caso default, que simplesmente ele vai entrar nele no caso de não do switch não encontrar um caso correspondente. Então, por exemplo, supondo que aqui o usuário digite 8, ele não vai fazer nada, né? Então ele vai ler o 8, chegando aqui ele vai ver que não tem um case para o 8, simplesmente ele não vai imprimir nada. Ele vai sair do switch e vai retornar a 0. Se eu quero, por exemplo, imprimir uma mensagem para o usuário falando assim, você não pode imprimir um número diferente de 1 a 7, ou caso não encontrado, coisa assim, tá? Então você pode colocar aqui um outro caso que a gente chama de caso padrão ou default, tá? Default, certo? Então a palavra-chave default com 2 pontos também, e aí a gente vai lá e imprime da mesma maneira, né? Por exemplo, caso não encontrado. E aí pode também dar um break aqui, se quiser. Tá? E agora, quando eu digitar, por exemplo, um valor que seja diferente de 1 a 7, por exemplo, 8, aí ele entra nesse default aqui. Outra coisa também, pessoal, são esses breaks. Supondo, por exemplo, que eu não coloque esse break que está aqui, ó. Lembrando, ó, barra barra é para dar um comentário, tá? Então isso aqui eu estou comentando essa linha. Então isso aqui vai ser simplesmente descartado pelo compilador, é como se não existisse essa linha, tá? Então o que acontece quando eu digito 1 lá na leitura? Então, o que vai acontecer? Ó, eu vou digitar 1, olha o que ele fez. Ó, ele entrou no caso, tá? No caso 1, entrou aqui, imprimiu domingo, e ele foi para o caso 2 e imprimiu segunda. E aí ele entrou nesse break do caso 2 e saiu. Então daí não imprimiu mais nada. Vamos comentar esse break que está aqui, ó. Então, e eu vou digitar de novo 1. Vou digitar 1, olha só, domingo, segunda e terça. Por quê? Porque ele entrou no caso 1, porque o número que eu digitei era 1, imprimiu domingo, foi para o caso 2, porque não tinha esse break, imprimiu segunda, também foi para o caso 3, porque eu tirei esse break, e imprimiu terça. E aí ele encontrou esse break e saiu. Beleza? Se eu, por exemplo, supondo aqui que, vamos tirar esse break aqui, ó,
do caso 6. E vamos rodar, ó. E vou digitar 6 também. Então, digitando 6, o que ele imprimiu? Ó? Ele imprimiu sexta e sábado. Por quê? Porque ele leu 6, aí no switch ele procura o caso 6, procura aquela linha correspondente àquele caso, imprime o que está dentro daquele case, sexta, e aí ele vai descendo até encontrar um break ou até acabar o switch. Então aqui ele desceu, foi para o caso 7 e imprimiu sábado. E aí depois ele encontrou o break e saiu do switch. Beleza? Então esse aí é o funcionamento do switch, tá? Lembrando que é necessário que o que está entre parênteses aqui seja uma variável inteira e que esses valores aqui do case seja ou uma constante, como está aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou uma expressão aritmética que retorne um valor inteiro. Então, por exemplo, eu poderia fazer, no caso 6, fazer tipo 4 mais 2, né? Ou alguma outra expressão que vai te dar um valor inteiro. Tá bom? Então, tem mais esse exercício, pessoal, que eu vou deixar para vocês fazerem também aí como tarefa, que é o seguinte: escrever um programa em C que leia o código de um determinado produto, código do tipo int, inteiro, e mostre a sua classificação. E aí usar essa tabelinha aqui para imprimir. Então, se o usuário digitar o código 1, você vai escrever na tela, alimento não perecível. Se ele digitar, por exemplo, 5, que está aqui nesse código, ele vai imprimir vestuário. Se ele imprimir um valor entre 8 e 15, ele vai imprimir limpeza e utensílios domésticos. E qualquer outro código que seja diferente de 1 a 5, ele vai imprimir inválido. Beleza? Também vou deixar então para vocês fazerem em casa esse exercício que está aqui, tá? Lembrando só uma dica, tá, pessoal? Uma dica que é importante, que isso aqui é legal, tá? No caso, por exemplo, de 8 a 15, né? Você não consegue colocar, por exemplo, você vai fazer lá, né, uma coisa assim, switch código. Você vai ter lá os seus cases aqui em cima, e esse você vai ter um case para 8 a 15, né? Então você não consegue fazer uma coisa assim, 8 a 15, ou qualquer outra coisa. Você precisaria que você consiga colocar esse intervalo. Você vai precisar usar essa estratégia de não colocar o break. Então você pode colocar assim, case 8, case 9, 2 pontos, case 10, 2 pontos, case 11, 2 pontos, case 12, 2 pontos, case 13, 2 pontos, case 14, 2 pontos, case 15 e o printf aqui. Tá? Então aí você faz assim, printf, colocando aqui a classificação que é limpeza, né? Limpeza. Então o que acontece? Se o usuário digitar 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, ele vai entrar na linha correspondente ao case, mas como não tem o break aqui, ele vai descendo entre esses cases até chegar no case 15, e aí daí ele tem um printf lá, tá? E aí pode colocar um break aqui para ele sair do switch. Beleza? Mesma coisa então, para, por exemplo, para 5 ou 6, 2, 3 e 4, pode fazer dessa mesma maneira. Tá? Mais um exercício. Então, fazer um programa que calcula as raízes quadradas de uma equação do segundo grau. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que ler
as três variáveis A, B e C, que são os coeficientes, né? Que são os coeficientes. E imprimir, né? E falar primeiro, né? Se existe raízes, se existe uma ou duas raízes, é, e aí imprimir esses valores aí na tela usando a fórmula de Bhaskara, né? Bhaskara que vocês já devem saber para encontrar esses valores, tá? A raiz quadrada, pessoal, vocês podem usar a função sqrt, onde você passa aqui o valor e ela te retorna aqui um valor aqui como resultado. E essa função sqrt está na biblioteca math.h. Então vocês vão precisar dar um include nessa biblioteca para poder usar essa função aqui, que é a raiz quadrada. Tá? Então pausem aí o vídeo e tentem fazer esse exercício. Esse aqui eu vou fazer agora com vocês porque ele é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer com o conhecimento que vocês já têm, tá bom? Bom, então, gente, vamos fazer aqui esse exercício. Eu vou criar então aqui um programa, vou chamar de equação.c. Como eu falei para vocês, eu vou usar essa função sqrt, que é tirar a raiz quadrada de um número. Então eu vou precisar da biblioteca, além da stdio.h para fazer o scanf, o printf, eu vou usar também a biblioteca math.h, porque nessa biblioteca eu tenho a função sqrt, beleza? Então eu vou criar aqui o meu programa principal. O que eu vou ter aqui, pessoal? Então eu vou precisar de três variáveis para cada coeficiente. E esses coeficientes a gente pode usar números reais, né? Um ponto flutuante. Então eu vou colocar aqui A, B e C, tá? Da fórmula de Bhaskara, eu tenho também o meu delta, tá? Se vocês lembram da fórmula de Bhaskara, o meu delta é o que? É o b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então esse delta aqui eu vou ter que armazenar isso em algum lugar. Então eu vou colocar também uma outra variável aqui vou chamando de delta, para armazenar esse valor. Além disso, pessoal, eu vou também ter as raízes, né? Seria as raízes x1 e x2, caso a sua equação do segundo grau tenha duas raízes reais, tá? Então eu vou precisar colocar aí, armazenar, né, essas raízes nas duas variáveis. Então aqui eu vou colocar também mais duas variáveis, vou declarar mais duas variáveis x1 e x2. Beleza? Bom, eu posso primeiro, né, pedir para o usuário digitar os três valores, dos três coeficientes. Então vamos lá, né? Digite os três coeficientes. Aí eu vou ler vou ler separado por espaço, então %f, espaço, %f, espaço, %f, fechei e armazeno em A, B e C. Bom, aí pessoal, eu tenho alguns casos, né? Então, o primeiro caso é, se o A for igual a zero, quer dizer que isso aqui não é uma equação do segundo grau. Tá? Então a gente nem vai entrar aí no programa, né? Caso isso daqui for igual a zero. Então eu já posso até colocar aqui, ó, se
se o A é igual a zero, então eu nem vou entrar, ó, printf, vou digitar, vou escrever na tela, na verdade, né, que não é uma equação do segundo grau. Pulei uma linha, fechei, e aí beleza. E agora o meu else aqui de baixo, ele vai condensar todo o restante do meu programa, caso o meu A seja diferente de zero. Porque se o A for igual a zero, ele não vai entrar nesse else, então ele já vai sair aqui do programa, ó, e aqui eu já vou dar um return zero, que é para sair mesmo do programa, para finalizar. Tá, então dentro desse else eu tenho que fazer as outras verificações, que é o seguinte, né? Eu verificar se o delta é menor do que zero, se o delta é igual a zero e se o delta é maior do que zero. Se ele for menor do que zero, quer dizer que a equação não tem raízes reais. Não tem raízes reais. E aí também não tem o que fazer. A não ser que você use números complexos, mas aí já é outra história, tá? Então vamos se ater aqui ao segundo grau, né? Se o delta for igual a zero, quer dizer que a gente tem apenas uma raiz real. E se o delta for maior do que o zero, aí sim eu tenho duas raízes reais. Tá? Então a gente tem que verificar isso daqui agora, né? E aí para isso eu tenho que primeiro calcular o delta. Então vamos lá, ó. Logo aqui nesse primeira instrução ó, no else é calcular o delta. Ó. Delta é igual a b ao quadrado, tá? B ao quadrado, a gente pode fazer b vezes b. Não existe isso, tá, pessoal? Ó, em outras linguagens você até tem, mas aqui você não tem esse chapéuzinho 2, tá? Isso aqui não existe em C, tá? Então é b vezes b, então faz na raça mesmo, ou você usa uma função pronta também da biblioteca math.h, que é a função poll. A função poll, ela tem dois parâmetros que você passa aqui entre vírgulas, tá? Que é a variável, a base, né, da exponencial, e o expoente, 2. Tá? Então aqui essa função vai te retornar b elevado a 2. Continuando, menos 4 vezes a vezes c. Então esse é o meu delta. Bom, aí eu faço aqui as minhas verificações. Se delta é menor do que zero, eu vou imprimir a frase. A equação não tem raízes reais. Pulei uma linha e fechei. Tá? E aí eu finalizo. Caso contrário, quer dizer, else, eu vou verificar agora se o delta é igual a zero. Reparem que é igual, tá? Não é igual apenas, que daí é atribuição. Aqui eu quero verificar se uma coisa é igual a outra, então o código é igual, beleza? Então, se o delta for igual a zero, quer dizer que eu tenho apenas uma raiz real. E aí eu faço a fórmula x, né, que vai ser igual a menos b dividido por 2 vezes a, né, que é sem o delta, né, porque o delta é zero. Então essa daqui seria a minha única raiz
desse caso onde delta é igual a zero. E eu posso jogar isso, por exemplo, na variável ou x1 ou x2, tanto faz. Então vou usar x1, vou fazer menos b dividido por 2 vezes a. Reparem que eu coloquei entre parênteses, pessoal, por quê? Porque eu quero me certificar de que aqui, ó, eu vou estar dividindo o 2 vezes a, não apenas o 2, tá? Porque eu poderia fazer assim, né? Menos b dividido por 2 e o resultado disso ser vezes a, né? Então, você pode lembrar daquela precedência de operadores entre vezes e dividir para ver se isso vai acontecer ou não. Ou você pode simplesmente não correr o risco e colocar o parênteses, aí ele funciona do jeito que você quer. Beleza? Bom, calculei aqui o meu x1, só imprimir agora o resultado. Ó. Então, printf. Então, a equação tem apenas uma raiz, que é %.2f barra n, vírgula, x1. Bom, e aí eu tenho o meu else desse if aqui, ó, desse if, que é caso ele não entre em nenhum desses casos, né? Então, else quer dizer que o delta não é menor, não é igual, então a gente sabe que o delta é maior do que zero. Então ele já entra nesse else aqui. E aí aqui eu vou fazer o cálculo das duas raízes, que são x1 é igual a menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a, e o x2 é menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então é só encontrar esses dois valores aí. Então x1 é igual a menos b mais raiz, ó, SQRT, tá? A funçãozinha para calcular a raiz de delta, que eu já tinha calculado aqui em cima, ó, aqui. Tudo isso, ó, dividido, então tem que ser tudo entre parênteses, né? Dividido por 2 vezes a. E o x2, ó, x2 é igual a menos b menos SQRT de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a também. E por fim, mando imprimir essas duas raízes, né? Então aqui a equação tem duas raízes que são %.2f e %.2f barra n x1, x2. Tudo bem? Então essa daqui é o programa, tá? Então vamos rodar aqui para ver, ó. Deixa eu compilar. Então, digite os três coeficientes, tipo 3, 4 e 5. Não tem raízes reais. Vamos pegar mais um aqui de novo. 2, 3 e 1. Tá? Por exemplo, 2, 3 e 1. A equação tem duas raízes, que é menos meio e menos 1. Será que dá certo isso? Faça um teste aí, ver se é isso mesmo. Bom, e é isso, pessoal. Então, essa aqui é o programa aí para calcular as raízes, tá bom?
Mais um exercício. Vamos lá. Fazer um programa para converter a temperatura de uma escala a outra. Então, entre Kelvin para Celsius, que nem está aqui, né? Ó, Kelvin para Celsius, Celsius para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, Fahrenheit para Celsius e Celsius para Fahrenheit. Né? Então, o que eu quero? Né? Eu quero que vocês perguntem para o usuário qual tipo de conversão que ele quer fazer. Então, na verdade, é como se tivesse um menuzinho, assim, fala assim para ele. Digite, é isso aqui que vai imprimir na tela, tá? Então, digite o tipo de conversão, coisa assim. Então, daí você vai colocar assim, ó, 1 Celsius para Kelvin, 2 Celsius para Fahrenheit, tá? 3, 4, tal. E aí o usuário aqui ele vai digitar a opção correspondente, tipo 2. Então, ele digitando 2, aí o que você vai fazer? Você já sabe então que ele quer transformar de Celsius para Fahrenheit. Então, você vai ler a temperatura, então usando scanf vai ler a temperatura e vai fazer a conversão de acordo com o que ele pediu para Fahrenheit. Beleza? Então isso daqui, né, esse menuzinho aqui que você vai imprimir para o usuário, você pode usar o switch case, que a gente já viu. E para fazer a conversão, é isso aqui. Tá? Então, Kelvin e Celsius, tá? Então tem essa fórmula. Isso aqui, essa fórmula aqui é dada a temperatura em Celsius, converter para Kelvin. Para fazer o contrário, é só fazer a transformação, né, dessa fórmula. Ficaria C, seria K menos 273. Tá? Entre Fahrenheit e Celsius seria essa daqui. Tá? Então, dado a temperatura em Celsius, aqui ele está obtendo lá em Fahrenheit. E o contrário também é só transformar, só isolar o C. E aqui entre Fahrenheit e Kelvin que está aqui. Beleza? Então, tentem fazer esse exercício. Esse aqui eu também não vou dar resposta. Tá? Então, fazer como tarefa. Tá? Então, também se vocês não conseguirem fazer, a gente vê na live, beleza? E esse último também, ó, esse último aqui, pessoal, é fazer um programa que vai ler uma expressão aritmética e retornar um resultado do cálculo. Então, como é que funciona? Né? Eu tenho essa expressão aritmética aqui, ó, que é operando, que é um número, uma dessas 4 opções, que é o operador, e essa outra aqui, que é mais um operando. Então, esse operando vocês vão ler como um float. Esse aqui vocês vão ler também como um float. E esse do meio vocês vão ler como um char, que é o sinal de mais, o menos, o vezes, o dividir. Só que aí vocês não vão conseguir usar isso diretamente, vocês vão ter que usar um switch case para falar assim, ó, case, o operador que você vai ler aqui nessa etapa, for, por exemplo, o mais, ele vai fazer a soma. Se for o menos, ele vai fazer a subtração. E assim por diante. Tá? Então seria isso daqui, ó, leitura 2 mais 3, separando por espaço aqui, tá? Ó. Aqui também espaço, espaço. E a saída do programa está aqui. Tudo bem? Então também esse exercício já é o
o desafio da semana, eu vou deixar também para vocês fazerem aí como tarefa, para vocês pensarem um pouquinho. Beleza, gente? Então é isso. Essa então foi a nossa aula 5 sobre estruturas de sequência e de seleção. Essa aula, pessoal, ela engloba tanto a aula de terça como a de sexta e possivelmente a de terça da semana que vem, seguindo o nosso cronograma. Na sexta-feira a gente vai fazer outra live, tá? No mesmo horário, das 8 às 10. E é isso aí, pessoal. Então, e eu vou disponibilizar também uma primeira lista de exercícios para vocês já irem treinando, tá? Então, logo, ainda essa semana, essa lista já vai estar disponível para vocês irem fazendo. Beleza? Então, obrigado, pessoal, pela atenção e se cuidem e a gente se vê aí na live de sexta-feira. Até mais.